base para a nossa meditação na Palavra de Deus nesse domingo de Páscoa. Desde sexta-feira eu venho postando algumas mensagens no Facebook. Eu comecei sexta-feira dizendo assim: a sexta-feira eles estão conspirando contra o Senhor, Judas já acertou o preço da traição, Jesus foi entregue, os grandes acham que estão conquistando o seu ideal e eles maltratam Jesus, eles prendem Jesus. No sábado eu postei assim, mas no domingo vem aí, eu coloquei assim. E aí no sábado eu postei, ontem eu postei, sábado o Senhor foi morto, ele está sepultado, os seus discípulos estão chorando, não sabem o que fazer. Mas no domingo vem aí. E hoje de manhã eu postei, aleluia, o domingo chegou, Jesus ressuscitou. As mulheres viram o sepulcro vazio, os anjos avisaram a ela o que tinha acontecido e disseram: porque procuram entre os mortos aquele que vive. Vão e contem para os discípulos. Depois Jesus se apresenta a eles, sobe aos céus, eles veem Jesus chegando até a destra do Pai. E então o Espírito Santo é derramado sobre todos, e nós estamos aqui, porque o domingo chegou, amém? O domingo da ressurreição, o domingo da vitória. Jesus é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Amém. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é o domingo da ressurreição, em que todo mundo cristão traz à memória este ato histórico extraordinário. E que é interessante que, por mais que alguns tentem desacreditar este momento, não conseguem, porque é um ato histórico. É um ato que aconteceu na história, e contra fatos não há argumentos. A maior evidência de que Jesus ressuscitou é que os seus discípulos permaneceram fiéis a Ele. Os judeus espalharam a notícia de que Jesus não havia ressuscitado, mas os discípulos dele tinham visto o Senhor ressuscitado. Comeram com Ele durante aqueles 40 dias em que Jesus esteve ainda no meio deles, antes de ser arrebatado ao céu, antes de ser assunto ao céu. Eles ouviram ensinamentos dele, eles receberam a promessa do Espírito, eles estavam tão firmados na fé, na certeza da ressurreição, que todos eles morreram por esta verdade. E essa é uma coisa que jaz no meu coração. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém está disposto a dar a sua vida por algo que ele sabe que é mentira. Nós morremos, ou as pessoas morrem por aquilo que acreditam de fato. Todos aqueles que defendem um ideal no qual eles acreditam de todo o coração estão dispostos a morrer por esse ideal. E foi isso que os discípulos fizeram, e a igreja está até hoje caminhando firme, forte, porque Jesus está vivo, a destra do Pai intercede por nós. Enviou o Espírito Santo que mora na minha e na sua vida, e que nos guia em toda a verdade de Deus, segundo a sua palavra. Amém? Esse texto que li, irmãos, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, na primeira é um texto de chamada de atenção, na verdade. Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, né? Paulo está escrevendo para uma igreja problemática e orgulhosa, uma igreja que era tolerante com o pecado e que era orgulhosa porque, como tinha todos os dons espirituais, eles achavam que eles eram mais crentes que todo mundo, mas toleravam o pecado no seio da igreja. E ela é exortada, a igreja de Corinto é exortada a tomar uma posição firme contra os falsos cristãos. É nisso que Paulo está dizendo aqui. Aqueles que, mesmo confessando crer em Jesus, viviam em impureza, ou seja, promiscuidade, viviam em avareza, amavam mais o dinheiro, como já foi dito aqui hoje, viviam em idolatria, tinham seus ídolos no coração, não adoravam imagens feitas, mas tinham ídolos no seu coração, viviam em boatos, fofocas, boatos infundados, ou mesmo fatos que visam prejudicar ou difamar alguém. Paulo fala de tudo isso nesse capítulo 5. Alguns viviam em bebedeiras, e outros até mesmo em roubos, o que também hoje infelizmente é comum. Muitas pessoas
que frequentam igrejas, que são membros de igrejas, são ladrões, porque vão declarar o seu imposto de renda e a sua devolução é R$180, ele põe 1.800. Isso é fraude, isso é roubo, e isso não condiz com a atitude de um cristão. E infelizmente isso é um fato ainda na igreja de Jesus, como era nos dias de Corinto. Paulo está chamando a atenção desse povo, ele fala isso no versículo 11 aqui. Para mostrar quem são os verdadeiros cristãos, Paulo lança a mão do sacrifício de Jesus na cruz, como cordeiro pascal, e dos pães ázimos, aqueles pães sem fermentos que eram comidos no dia da Páscoa, como símbolo das nossas vidas. Jesus é o cordeiro e nós somos os pães sem fermento. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque o fermento simboliza o pecado. Esse texto de 1 Coríntios 5 é disso que Paulo está falando. E para nos mantermos livres do pecado, cabe aos santos excluir das suas vidas tudo que possa exercer influência sobre eles, sobretudo a influência do pecado, né? A gente tem que deletar esses troços da nossa vida, e a gente só pode fazer isso se de fato o perfeito sacrifício de Jesus for crido e recebido por nós com verdadeira fé. Se não, irmãos, nós não vamos realizar a obra de Deus com eficácia, ou seja, nós não vamos conseguir deixar o pecado de lado. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, os irmãos, hoje. Cristo, a perfeita Páscoa. Paulo está dizendo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele é a perfeita Páscoa. O sacrifício de Jesus, ele é a Páscoa perfeita, porque nele, no sacrifício de Jesus, eu e você, a igreja de Jesus, celebramos a verdadeira libertação, da qual todo ser humano precisa. E que aquela Páscoa que os judeus celebram representava. A Páscoa celebrada pelos judeus, de imolar o cordeiro, de comer pães ázimos com ervas amargas, então representava o sacrifício de Jesus e a verdadeira libertação que Jesus traz para nós. E como eu e você podemos ter certeza de que o sacrifício de Jesus é o cumprimento perfeito daquilo que aquele sacrifício lá no Cordeiro da Páscoa prefigurado. Como que a gente pode ter essa certeza? Eu, meditando nesse texto, em vários outros textos da Bíblia, na verdade essa é uma mensagem bem temática, eu quero falar sobre a Páscoa mesmo, porque muitas crianças hoje não sabem mais o que é Páscoa. Fala em Páscoa e pensa em ovo de chocolate, né? Porque ovo de Páscoa não existe, né, irmão? Ovo é de chocolate. Da Páscoa a única coisa que existe é o Cordeiro, e é Jesus Cristo, o Senhor. Né? E as crianças pensam que Páscoa é isso, é comer chocolate, né? E tem que ser um ovo. E a indústria do comércio é tão inteligente, tão perspicaz e tão sagaz nisso, que eles empurram isso através de propagandas e propaganda, e as pessoas pensam o seguinte: se você der um outro tipo de chocolate que não seja um ovo, não valeu. Muitas crianças até pensam assim, né? Se ela ganhar, pode ter ganhado 450 barras de chocolate. Se ela não ganhou o ovo, não valeu a Páscoa. E a indústria é malandra. Por quê? Você compra uma barra de chocolate que tem 280 gramas por R$ 3,99. E você compra um ovo que tem 180 gramas por R$ 27,00. Isso é oligofrenia. No popular é burrice mesmo. Por causa de um formato. É burrice. Mas é por que a gente fala isso? Porque na verdade as pessoas não refletem. É só você pegar um ovinho de chocolate e ver o preço dele. E se você quiser comprar um ovo no peso da barra, você vai pagar 50 conto. É assim que as coisas funcionam. E a pessoa de Jesus vai sendo jogada de lado a cada dia mais. As pessoas não fazem ideia de que a Páscoa tem uma ligação com a pessoa de Jesus. Nem mesmo muitos religiosos fazem ideia disso. E a certeza que nós temos pode se comprovar em pelo menos 3 fatos bíblicos que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, por aquilo que cada sacrifício da Páscoa representa. Primeiro, o sacrifício da Páscoa judaica. O que aquele sacrifício da Páscoa judaica representa? Liberta. Liberta do quê? Deus fala com Moisés: olha, Moisés, o negócio é o seguinte: hoje eu vou libertar o meu povo do Egito. Vocês vão matar um cordeiro, vão passar o sangue dele na verga das portas, ou seja, na quina da porta, porque eu vou mandar um anjo da morte para trazer juízo sobre o Egito. Mas toda a casa
que tiver sangue nas quinas das portas, na verga das portas, a morte não entrará ali. Por isso o nome Páscoa, que no hebraico é pechá, significa passar por cima. O anjo da morte passaria por cima daquela casa, a morte não chegaria ali. E o Senhor fala com Moisés isso: e eu vou libertar vocês do Egito hoje, Moisés, hoje. E vocês vão ensinar isso para todos os seus descendentes, a celebrarem essa festa todos os anos, neste dia. Vocês vão celebrar esta festa, e vão se sentar na sua casa, e vão comer o cordeiro assado, com pão sem fermento, que é quase igual um biscoito creme cracker, né? Ele fica sem fermento, ele não cresce, ele fica chatinho e durinho, e com ervas amargas, porque o pão sem fermento simboliza a santidade do povo de Deus diante da impureza do povo egípcio. As ervas amargas simbolizam os anos de sofrimento no cativeiro do Egito, e o cordeiro simboliza que um inocente morreu para que o seu primogênito permanecesse vivo. Um inocente morreu para que o culpado não morresse, e o sangue desse inocente, desse cordeiro inocente, é o responsável pela morte não chegar na sua casa. E o Senhor ensina a Moisés, diz: Moisés, é isso que vocês vão fazer. Ou seja, o sacrifício da Páscoa judaica implica na morte de um cordeiro, de um animal, para a libertação de um poder externo, que é o Egito. Um cordeiro tinha que morrer para que eles pudessem ser libertos do Egito. Êxodo 12, 27, o Senhor fala: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Moisés ensinando o povo, o Senhor dizendo como Moisés deveria ensinar o povo sobre a Páscoa. Então a Páscoa judaica representa a libertação do Egito, de um poder externo que os oprimia, de um poder político, humano e temporal, porque o Egito já passou disso. O Egito já não é mais nada, mas ele era a grande potência daquela época, o grande opressor de Israel, e a Páscoa simboliza a libertação do Egito. Se a Páscoa cristã, Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa, o nosso cordeiro pascal, como diz Paulo aqui, implica na morte, mas também na ressurreição do Cordeiro de Deus, para a libertação de um poder interno, o poder do pecado sobre as nossas vidas. Não é um poder externo, mas um poder interno. Jesus morreu para nos libertar do poder do pecado, do poder que o pecado exerce sobre a vida daqueles que não conhecem, que não servem. Esse é o maior inimigo de todos nós, né? A morte de Jesus nos liberta do poder do pecado e traz para nós condições de servir ao Senhor. Se não fosse a morte de Jesus, nenhum de nós poderia ser liberto do poder do pecado. Hoje eu estava na classe de novos convertidos com o Evandro, a gente estava falando sobre isso, né? Como somos todos herdeiros de Adão, nascidos dele. E há alguns dias atrás eu estava dando uma aula na faculdade de teologia e estava dizendo a esse pessoal que a humanidade nasceu no Oriente Médio. A própria ciência já provou isso. É interessante que tudo que a ciência prova nunca vai contra a Bíblia. E a ciência já comprovou que a humanidade nasceu há mais ou menos 10 mil anos atrás, lá no Oriente Médio, onde mais ou menos era a localização geográfica do Jardim do Éden. Toda a humanidade. Aí vem o doutor Adalto Lourenço, doutor em física, o cara tem um monte de títulos. Se você pegar o DVD dele, você pode procurar esse nome, Adalto Lourenço, na internet, que você vai se deleitar, meu irmão. O cara arrebenta. O cara é um cientista fora de série. Trabalha no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha e em diversos outros lugares, dando palestras por aí afora. E o Adalto Lourenço disse que a ciência gastou não sei quantos milhões de dólares fazendo análise de um tal de DNA mitocondrial. E a ciência concluiu que toda a raça humana descende de uma única mulher. A ciência concluiu que toda a raça humana descende de uma única mulher. Isso o Fantástico não faz um especial para falar, não é verdade?
Você já viu um especial do Fantástico para falar sobre isso? Isso não faz. Né? O Domingo Espetacular, que tem um outro canal, esses programas assim não fazem. E toda a humanidade descende de uma única mulher. E por isso todos pecamos, porque essa mulher, o Adalto ainda fala assim no DVD dele, ainda brinca, puxa vida, gastaram não sei quantos milhões, né? Ele fala o valor, eu não lembro. Pô, se me desse dado 100 mil, eu já falava até o nome dela. Não é verdade? Descobriram que uma mulher é a mãe de todos os seres humanos. A Bíblia fala até o nome da mulher. Por muito menos a gente já sabia. Quanto você pagou para saber o nome da mãe de todos os seres humanos? Você não pagou nada. A ciência foi atrás disso e concluiu que toda a raça humana descende de uma única mulher. E essa mulher pecou, e seu marido pecou, e ambos pecaram. E todos nós descendemos deles. E o pecado é um mal congênito, transmitido de geração em geração. Por isso todos somos pecadores. Por isso todos somos pecadores. Porque nascemos com esse mal congênito do pecado. Nascemos pecadores. Nascemos pecadores. E por isso era necessário que alguém pagasse pelo nosso pecado. Porque o pecado é uma transgressão do mandamento de Deus. E toda transgressão do mandamento de Deus é punida com a morte. Então todos nós deveríamos morrer. O Antigo Testamento tem 613 mandamentos. Vamos esquecer 603, vamos ficar só com 10. Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20. Vamos pegar o dízimo dos 10 mandamentos, vamos pegar só um deles. Não darás falso testemunho, ou seja, não irás falar mentira. É mais ou menos isso aí. Irmãos, levanta a mão aqui. Quem nunca mentiu na vida? Pois é. Todos já transgredimos a lei. Todos somos passíveis da condenação do inferno. Todos somos passíveis de morte. Porque cada um dos 10 mandamentos era punido com a morte. E todos somos pecadores, porque transgredimos a palavra de Deus e já nascemos pecadores. E quem pode pagar essa dívida por nós? A Glaucia não pode pagar por mim, eu não posso pagar por ela, porque eu sou tão pecador quanto ela. Você é tão pecador quanto a pessoa que está ao seu lado, quanto a mim, e nós somos todos pecadores em igual medida. Em igual medida, pecadores. E o problema é que para se pagar pelo pecado de alguém, só se espera que seja pago com o mesmo valor. Para se pagar a dívida de alguém, essa dívida deve ser paga com o mesmo valor que foi contraída. Então, a dívida é a vida do homem. E quem pode pagar pela vida do homem? Somente outro homem. Se eu te emprestar 50 reais, quando você for me pagar, eu espero que você me pague os mesmos 50 reais. 40 não é o valor integral do pagamento, 30 não é o valor integral. Eu quero 50 ou mais, né? Tem gente que dá põe juro na parada, né? Então eu espero um valor igual ou maior, porque você me deve exatamente essa quantia. A mesma coisa é o princípio do pecado. Para pagar pelo pecado de um homem, somente outro homem. E como fazer se todos pecaram? Não há um homem que possa morrer pelos outros, que possa pagar pela dívida dos outros. Tinha que ser um homem perfeito. Porém, esse era o grande dilema. Quem mais é perfeito senão somente Deus? Nem mesmo os anjos o são, porque muitos deles transgrediram e foram lançados do céu à terra. E são as potestades do ar que estão aí infernizando a vida da gente. Sacapetaram tudo. Então, nem eles. Somente Deus é plenamente perfeito. Então a única solução seria Deus morrer pelo homem. Mas Deus não é homem. Então ele não pode pagar pelo homem. A única solução seria Deus se tornar homem. E foi o que ele fez. Filipenses 2, Paulo escreve uma poesia magistral ali. Ele diz: para mim e para você, rogo-vos, pois, irmãos, que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi o que nós vimos aqui. Essa encenação maravilhosa que foi apresentada no jornal que as crianças declamaram para cada um de nós, nos cânticos que foram entoados. Ele esvaziou-se. A palavra grega é genosis, e genosis tem o sentido de despir-se, ficar nu.
Jesus se desnudou do seu poder. Ele deixou no céu a sua onipotência. Ele deixou no céu a sua onipresença. Ele deixou no céu a sua onisciência. Ele abriu mão dos seus atributos divinos para se tornar um homem, como eu e você. Para nascer lá em Belém da Judéia. Mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, porque se ele tivesse a semente do homem, ele também seria pecador. Então o Espírito Santo o gerou, porque o Espírito Santo não tem pecado, o Espírito Santo é puro, o Espírito Santo é Deus perfeito em sua essência. E o Espírito Santo o gerou no ventre da menina na Maria, uma menina que tinha 14, 16 anos, que aceitou uma missão extraordinária dessa. Às vezes você pega a gente com 30 anos na igreja, você tem uma missão muito mais simples, o cara não quer. Eu não, pastor, eu não UTI. Uma menina de 14 a 16 anos, ela aceita o desafio de ser a mãe do Filho de Deus. De educar uma criança e ensiná-la nos princípios de Deus. E aquela menina que reverenciava Deus, com certeza era uma mulher especial. Maria, a gente não adora Maria, mas a gente respeita essa mulher. Essa mulher é uma santa de Deus. Augusto Jorge Cury fala nos livros dele, até deu esse título, né? Maria, a maior pedagoga da história. Ela foi a maior de todas as pedagogas, porque ela ensinou o melhor homem de todos. Né? Ela ensinou o melhor homem de todos. Ela é uma mulher especial, porque Jesus também ligou. Jesus, o pai também não daria o filho dele para uma qualquer criar, né? E ela aceitou esse desafio. E então nasce o Filho de Deus, cresce, tem uma infância normal, uma adolescência normal, uma juventude normal. Segundo muitos historiadores, assumiu a família quando o pai morreu, porque Maria tinha entre 14 e 16, mas o Zé já estava com uns 40 quando o menino nasceu. Olha a diferença do Zé para Maria. O negócio era complicado naquela época. E, segundo muitos historiadores, o pai dele morreu logo após ele ter feito 12, 13 anos aproximadamente, e ele, na adolescência, assumiu a família como primogênito e cuidou de todos os irmãos e da sua mãe, até que todos estivessem criados. E aí sim ele começou o seu ministério. Isso tem uma lição extraordinária para nós. Não se dedique ao ministério se você não se dedica à sua família. Sua família é o seu primeiro campo missionário. Jesus fez isso. Essa é a minha lição, essa é a sua lição. Ele deixou isso como exemplo para nós. Jesus cuidou da sua família e abraçou o seu ministério. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 5,8, ele está dizendo que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Pior, né? Não é igual, pior que o infiel. Porque ele conhece a verdade e não a pratica. Então, Jesus assumiu a sua responsabilidade e ele era um homem perfeito, porque ele nunca pecou. E o diabo sabia disso. O cara tinha chegado a 30 anos sem ter cometido nenhum pecado. Isso é um recorde. Eu queria chegar a 30 minutos sem cometer nenhum pecado. Gente, Jesus bateu um recorde extraordinário, uma vida inteira sem pecar. E olha que não foi por falta de tentativa, bem que o capeta tentou. É só ler Lucas 4, Mateus 4. O diabo abasteceu a ponte 50 dele e meteu o tiro para o lado de Jesus, tudo quanto é jeito para ver se Jesus pecava. Mas o Senhor nunca transgrediu a vontade do Pai, porque ele buscava o seu Pai em todo o tempo. E esse homem perfeito veio com a missão de pagar a nossa dívida. Jesus nasceu para morrer por nós. Está profetizado em todo o Antigo Testamento, irmãos. Por isso, o missionário Eglaucio falou na escola bíblica hoje, eu não ouvi, mas a Yolanda estava comentando aqui, eu estava na classe com os nossos. O missionário Eglaucio falou: a morte de Jesus não é para ser chorada, é para ser comemorada. Aleluia. Comemorada, porque ele veio morrer no teu lugar e no meu lugar. E a gente deve dar graças a Deus por isso. Porque a morte dele também não foi provocada por ninguém, foi oferecida por ele mesmo. Ele diz em João 10: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Dá, ninguém toma. Ele diz isso logo em seguida, ele diz: eu dou a vida por mim mesmo, ninguém a tira de mim. Ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo. E tenho poder para dá-la e para tomá-la de volta. E foi o que ele fez. Então, gente, a Páscoa de Israel celebra a libertação de um povo. A Páscoa em Jesus
ou Jesus a nossa Páscoa, que nós celebramos em cada cerimônia de Santa Ceia, Jesus a nossa Páscoa, celebra a libertação de um lago que arde com fogo e enxofre, celebra uma eternidade na presença de Deus, com alegria, com ânimo e uma vida aqui abençoada, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias. É uma libertação muito maior, porque o pecado não pode te dominar. É isso, pastor, só quer dizer então quando nós estamos em Jesus não pecamos mais, não é isso. Mas quer dizer que você não vive sob o poder dele. Você pode pecar, mas você não vive pecando. Porque aquele que vive pecando não conhece a Jesus. Não conhece a Jesus. Por aquilo que nós fomos libertos. A Páscoa de Israel celebra a libertação de um povo. A Páscoa da igreja, a Páscoa cristã, Jesus celebra a libertação do pecado. Por aquilo que cada sacrifício comemora. O sacrifício da Páscoa judaica comemora a libertação do cativeiro físico e da morte do inimigo humano. Eles foram libertos do cativeiro físico, eles eram escravos dentro do Egito. E eles viram os egípcios morrerem no meio do Mar Vermelho. E a Páscoa celebra isso. O inimigo humano foi derrotado e o cativeiro físico foi extirpado. O Êxodo 15 fala do cântico de Moisés. Cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Moisés canta a libertação do Senhor. O Senhor destruiu os seus inimigos humanos. É isso que a Páscoa de Israel celebra. Ao passo que a Páscoa cristã, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, comemora a libertação do poder do pecado e da morte do eu. Não só a libertação do poder do pecado, mas também da morte do eu. Olha, os judeus celebram a morte do inimigo, a igreja celebra a própria morte, a morte do eu. Moisés cantou celebrando a morte dos soldados egípcios no meio do Mar Vermelho. Nós celebramos a morte do velho homem, para que o novo homem em Cristo Jesus renasça e viva para a glória de Deus. E aí a gente pode falar como Paulo, em Gálatas 2:20, quando ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso quer dizer que a minha natureza tem que morrer, porque a minha natureza é má, a minha natureza é completamente depravada. Essa é a palavra que a teologia reformada usa, a depravação humana. A nossa natureza foi totalmente deturpada, a nossa natureza é má. Quando alguém me ofende, a minha tendência é criticá-lo, é falar mal dele, é fazer com que ele seja mal visto pelas pessoas. Essa é a minha natureza. Quando alguém faz algo que eu não gostei, a minha tendência é revidar, é ferir na mesma medida em que foi ferido ou até mais. Essa é a minha natureza. A natureza de Cristo em nós é a natureza que Jesus ensina em Mateus 5. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, e fazei bem àqueles que vos maltratam. Essa é a natureza de Jesus, que está sendo formada em nós, e que não é fácil. Fala sério, é fácil ou não é? É muito sério. Nenhum de nós tem facilidade para amar alguém que te odeia. Nenhum de nós. Orar por aquele que te persegue, você não abençoa o fulano, o cara está te perseguindo, e você orar para Deus abençoar. Você tem que ter a natureza de Jesus, senão você não faz isso. Eu tenho que ter a natureza de Jesus, senão eu não vou fazer isso. E aí, se essa é a evidência de que Jesus está vivo em mim, fazer bem a quem me maltrata, ou, como diz outra parte da Escritura, pagar o mal com o bem. Irmãos, isso não é fácil, nós sabemos que não. Por quê? Porque o eu precisa morrer. E por isso que
Jesus, a nossa Páscoa, veio fazer por nós? Matar o eu, libertar do poder do pecado. Como? Matando o eu, matando o ego, matando a minha natureza e fazendo com que a natureza dele brote em mim, me ensinando a amar quem não gosta de mim. Há poucos dias eu li na internet um negócio, na verdade eu reli isso, eu já tinha lido há muito tempo, mas eu reli, e é uma coisa tão interessante. Era de madrugada e eu comecei a chorar. Estava no site da Missão Portas Abertas, e estava contando ali a história de duas missionárias nas Filipinas. As duas, acho que é uma americana e uma inglesa, e elas estavam fazendo um trabalho nas Filipinas e tal, num presídio. E num dia de rebelião, enquanto elas estavam lá dentro fazendo esse trabalho, elas foram tomadas como reféns. Os caras estupraram aquelas mulheres, vários homens, duas mulheres. Eles as estupraram e elas morreram. Tamanha violência que sofreram daqueles homens. Ambas morreram. E o que me fez chorar, eu acho que faz qualquer pessoa chorar ao ler isso aí, com o coração assim voltado para o Senhor, é de que depois muitos daqueles caras que violentaram aquelas mulheres se converteram, porque enquanto eles estavam violentando-as, elas diziam: eu te perdoo, porque Jesus te ama e Ele quer salvar a sua vida. Sério, irmão, é difícil não chorar lendo um negócio desse. Uma mulher sendo estuprada, violentada, e dizendo para os homens que ela o perdoava, porque Jesus queria salvar a vida deles. E elas morreram sofrendo essa violência. Procura no site da Portas Abertas, você vai achar esse testemunho lá. Elas morreram sofrendo essa violência e perdoando aqueles homens. Essa é a nossa Páscoa. Jesus Cristo transformando a nossa vida e nos fazendo semelhantes a Ele. Jesus Cristo nos fazendo cada dia mais parecidos com Ele. E isso é difícil. Talvez numa outra circunstância, ou se o eu dessas mulheres estivesse muito vivo, elas estariam xingando aqueles homens, ou gritando por socorro, ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas elas não fizeram isso. Elas testemunharam do amor de Jesus por eles, enquanto eles as violentavam. É uma coisa terrível ler um negócio desse, mas há uma lição muito forte aí para nós. A Páscoa cristã comemora isso. A Páscoa cristã nos livra do poder do pecado e celebra a morte do eu. A Páscoa cristã não ensina a celebrar a desgraça do outro, ensina a celebrar a morte de mim mesmo, a minha morte. Não é me alegrar com a desgraça do outro, mas é me alegrar porque alguma coisa má em mim está sendo vencida e dominada pelo Espírito Santo que mora em mim. E olha que o Espírito Santo tem trabalho, hein? Ele tem serviço para fazer aqui dentro. E a gente sabe que essa é a evidência da Páscoa cristã. É isso que faz com que a igreja marque vidas. Porque, meu irmão, dizer-se membro de igreja, qualquer um pode fazer. Mas ser cristão, viver a Páscoa, viver Cristo Jesus na essência, só quem de fato foi transformado pelo poder regenerador do sangue de Jesus. Somente através dessa obra sobrenatural de Deus. E por fim, a Páscoa cristã também é evidenciada por aquilo que marcou a singularidade de cada um dos sacrifícios. Aliás, a Páscoa, por aquilo que marcou a singularidade de cada um dos sacrifícios. O sacrifício da Páscoa de Israel, lá no Êxodo, rememora, ou traz à memória, relembra a abertura do Mar Vermelho que deu acesso ao deserto, que os livrou do Egito e deu acesso ao deserto. A Páscoa, o sacrifício da Páscoa judaica rememora isso. Êxodo 14, versículo 21 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. É isso que a Páscoa de Israel rememora, o grande feito, além
da morte dos egípcios lá, porque a morte se deu por conta da abertura do mar, porque eles também foram passar ali. É isso que a Páscoa judaica rememora. Esse é um grande momento que marcou aquele evento histórico. Esse é o grande momento que marcou aquele evento histórico e que Israel relembra em todas as vezes que celebra a Páscoa. E nós, em todas as vezes que celebramos Jesus, que celebramos a ceia, comer o pão e beber o cálice, em todas as vezes que celebramos Jesus em adoração, em louvor, o que é que nós celebramos? O que é que a Páscoa cristã rememora? A Páscoa cristã rememora o rasgar do véu do templo. O templo onde os judeus adoravam tinha uma cortina enorme de couro que ficava separando o lugar santo do lugar santíssimo. E atrás daquela cortina tinha uma arca que tinha a imagem de 2 querubins, e as asas deles se tocavam, e entre esses 2 querubins tinha tipo uma bacinha na tampa dessa arca. Lá dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos. E ali em cima, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com o sangue do cordeiro, que era sacrificado pelo pecado do povo, e jogava o sangue do cordeiro naquele propiciatório, que era aquele lugar entre os 2 anjos, que simbolizava a presença de Deus, que está entronizado no meio dos anjos. E aquele lugar era um lugar sagrado, santíssimo, era o Santo dos Santos o nome dele, ou Santíssimo. E uma vez por ano, apenas, o sumo sacerdote entrava ali. E naquela tarde em que Jesus foi crucificado, naquela tarde em que Jesus deu a sua vida por nós, a palavra diz que pouco antes dele entregar o seu espírito, até outra coisa marcante, né? Escureceu-se o sol, rasgou-se ao meio aquele véu do templo, e aí Jesus clamou dizendo com grande voz, ele deu um grito, um brado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Na hora em que Jesus foi entregar, ele não morreu, ele não foi morto por ninguém, ele entregou o seu espírito. Ele entregou, ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele deu a sua vida. A morte não poderia vencê-lo, irmãos, porque ele não pecou, e a morte é salário do pecado. Então a morte não poderia vencê-lo. Por isso a necessidade dele bradar: Pai, eu estou entregando o meu espírito na tua mão. E Jesus fez isso. E nesse momento o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. De cima a baixo. Rasgou-se completamente. A arca ficou à mostra. Sabe o que isso significa? Significa o que o autor aos Hebreus diz em Hebreus 10:19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu era a carne de Jesus, simbolizava a carne de Jesus, que foi rasgada na cruz, rasgada por aqueles pregos que atravessaram o seu punho, pregos de mais ou menos 9 a 15 centímetros de tamanho, troço grosso, da grossura de um dedo aproximadamente, e que foi posto no punho de Jesus, amarretada. Imagina a dor que o Senhor sofreu. O véu foi rasgado ali, também nos seus artelhos, e depois a lança que furou o seu lado. Quando a carne de Jesus foi rasgada e ele entregou o seu espírito, aquele véu que simbolizava isso também foi rasgado. E ele estava indicando a seguinte resposta, ou o seguinte sinal para Israel: agora, ninguém mais precisa de um sacerdote que interceda por ele. Ele mesmo pode se achegar na presença de Deus, pela fé no nome de Jesus. Nós celebramos algo muito maior do que a travessia de um mar, irmãos. Nós celebramos a abertura do céu, para que possamos chegar diante da presença de Deus. Quando você dobra o seu joelho na beirada da tua cama, é como se você estivesse entrando na sala do trono no céu. Quando você começa a orar dirigindo o seu carro, é como se você estivesse entrando na sala do trono no céu, porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 5,17: orar sem cessar.
A gente às vezes pensa que para orar precisa estar ajoelhado com o olho fechado. Não, irmão, você pode orar enquanto caminha, você pode orar enquanto dirige o seu carro, porque Deus está acessível a você por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A Páscoa cristã é Jesus. Ele é a razão de eu e você estarmos aqui hoje. Ele é a razão de nós cantarmos. Né? Tem um canto que diz: Jesus Cristo é a razão da minha canção. É isso, diz o louvor. Jesus Cristo é a razão da minha canção, é o motivo da minha canção. É Ele, nós cantamos por causa dEle, nós temos a alegria de viver por causa dEle. E quando nós entendemos o tamanho desse sacrifício, não há problema nesta vida que possa nos fazer parar, porque nós sabemos que o que Ele fez por nós está muito acima de qualquer coisa que possamos fazer por Ele. Ele é o sacrifício da nossa libertação, Jesus Cristo Senhor. Para concluir, irmãos, lembre-se sempre e comemore Jesus a nossa Páscoa. Celebre, Ele é o seu Cordeiro Pascal. Então nós somos os pães ázimos. Então os pães ázimos fazem o quê? O que os pães ázimos fazem? Fazem o que Paulo nos ensina aqui. Agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal ainda nem sequer comandes. Paulo está dizendo que o pão sem fermento não vai de maneira nenhuma agir com promiscuidade, com impureza, não vai de maneira nenhuma ser avarento, amar mais o seu dinheiro do que o seu Deus. Às vezes nós estamos muito mais preocupados em ganhar dinheiro do que servir a Deus. Às vezes nós podemos ser idólatras, andamos quilômetros para assistir a algum ícone da música pop cristã ou algum pregador extraordinário, né? Antigamente era conferencista, depois virou conferencista internacional, né? O cara vai no Paraguai, faz um culto ao ar livre e faz uma carteirinha de conferencista internacional. Daqui a pouco vai aparecer conferencista interplanetário. Na verdade, o cara foi pregar em Marte, na Lua, sei lá. E às vezes as pessoas se movem, fazem das tripas coração para poder ir a lugares longínquos para ver alguém. Mas não temos a alegria e o prazer de nos deslocar da nossa casa para ir ao templo, onde servimos a Deus e adorá-lo com o coração aberto. Irmãos, eu falei isso aqui quarta-feira para a igreja. Não perca nenhum culto na sua igreja. Mesmo os irmãos que não estão, evite ao máximo. Sabe por quê? Pode ser que no dia que você for, Deus faça algo extraordinário e você não vai estar lá para ver. Nós nunca sabemos quando Deus vai fazer algo extraordinário a nosso favor. É kairos, irmãos. A palavra grega traduzida por tempo de Deus, kairos. E no português geralmente vai traduzida por oportunidade. Não perca as oportunidades de Deus na sua vida. Louve a Deus com alegria, com ânimo, né? Não seja idólatra, não sejamos idólatras. Não tem problema nenhum admirar ninguém, irmãos. Eu tenho vários homens e mulheres de Deus que eu admiro, pregadores, cantores, pessoas fantásticas que eu admiro. Mas admirar é uma coisa, idolatrar é outra. Eu gosto tanto desse que ninguém mais presta para mim. Só esse aqui que é bom. Isso é idolatria. Só esse pregador que é bom. Só esse grupo musical que é bom. Só esse fulano aqui que é bom. Isso é idolatria. A Páscoa de Jesus nos libera disso, nos liberta disso, nos liberta de sermos maldizentes. Talvez a maior tentação que todo ser humano tenha é de denegrir alguém de quem nós não gostamos, ou alguém que nos fez algo que a gente até gosta da pessoa, mas ele fez alguma coisa que a gente gostou, aí a gente sai metendo pau. É exatamente o que a Escritura fala, que a Páscoa em Jesus quebra em nós. Preciso aprender isso, nós precisamos aprender isso. Beberrão, eu acho que não tem nenhum aqui não, né? Não, Jesus, deixa eu ver se tem alguém balançando. Tem não. Tá bom, graças a Deus. E roubador. Irmãos, ainda que você tenha que ter algum prejuízo, nunca procure se dar bem em cima de ninguém. Eu já vi crentes tão sem vergonha que ele vende o carro com o motor batendo, falando que o carro tá show de bola, e depois ele sai contando vantagem. Isso é safadeza. Isso é safadeza. Isso não é cristianismo. Jesus